Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Oiê! Estamos mais uma vez aqui, eu e a Maria, pra gente fazer mais uma edição do Sessão Dupla. Dessa vez vamos falar sobre a série do momento, a série que está todo mundo falando no seu Instagram, no YouTube, nos canais e tudo mais, uma série que é talvez o maior fenômeno de 2025 até agora, que é Adolescência da Netflix, né, Maria? Sim, a série é um hit, não só aqui no Brasil, como mundial. Com certeza é uma das séries mais marcantes do ano e eu vou até dizer da década. Eu tava com muita expectativa pra ver essa série, porque eu vi muita gente que eu respeito muito, elogiando muito a série, falando que era diferente de tudo que tinham visto, que era urgente, absolutamente necessária a série. Então eu realmente tava com uma expectativa muito alta e eu amei a série, realmente atingiu todas as expectativas. Eu acho que ela tá merecendo o reconhecimento que tá tendo. Eu fiquei absolutamente encantada. Pra mim, a série é irretocável. Eu não vejo nada de ruim na série. É mesmo? Eu não consigo ver nada de ruim. Pra mim eu até comentei isso em um post, pra mim é o audiovisual em seu pico. O melhor que pode ter num projeto audiovisual, essa série pra mim tem. Que é um roteiro impecável, uma direção absurda e atuações excelentes. E com essa trinca, realmente, não tem como ser ruim. Além de tudo, que é o mais importante, a série trata de um assunto absolutamente relevante e importante para a sociedade hoje. Então, para mim, ela tem tudo o que é preciso uma série ter. Eu faço das suas palavras as minhas no sentido da expectativa. Eu vi o grande Salem, crítico de cinema que mora em Los Angeles, escrevendo na newsletter dele. Aliás, quem não assina a newsletter do Salem, assine e siga, porque quando ele fala de cinema você tem que parar para ouvir. É um cara incrível e ele definiu como a série mais incrível da década. Ele definiu isso antes de eu assistir. Ele falou, a melhor série da década. E o Geode, comentarista esportivo que é muito ligado em cinema, conhece muito de cinema e série, falou que série absurda, foi super elogioso e tal. E ele falou, cara, você se prepara pra uma porrada, porque a série é impecável. Assisti no mesmo dia, né? A série tem 4 episódios de 1 hora mais ou menos, tá disponível na Netflix. Então eu fui com muita expectativa e de fato a série é incrível. A série é muito... Eu acho que o mais importante de tudo é o tema que ela aborda, né, Maria? Eu acho que, inclusive, pra quem não sabe, pra quem tá morando numa caverna e não sabe, a Adolescência é uma minissérie da Netflix que conta a história de um garoto, o Jamie, de 12 anos de idade. 13 anos. 13 anos de idade, que assassinou uma colega da escola a facadas. Não existe um mistério na série se ele de fato matou a garota ou não, talvez um pouco no primeiro episódio, mas isso já é um fato consumado, provas incontestáveis de que foi ele o assassino. E a série, nesses 4 episódios, tenta desvendar por quais motivos culturais o Jamie tomou essa decisão de assassinar uma colega, assim. Então, a série esbarra em assuntos muito importantes como cyberbullying e misoginia, a relação de pais e filhos, o uso da internet, o uso indiscriminado e até um pouco irresponsável da internet. Então, não tenta encontrar os porquês, assim, né, como causa e consequência, como se fosse uma coisa simples. Não, total. É um fato muito complexo e a série trata a complexidade desse assunto como tal, ela não simplifica e não encontra respostas fáceis, tenta esmiuçar os motivos pelos quais ele fez isso. Todos os episódios são um plano sequência e isso é uma coisa que tem chamado muita atenção, né? O plano sequência é uma coisa encantadora mesmo, né? Porque é aquele plano único, né? Claro que tem alguns truques de filmagem, de captação para às vezes fakear um plano sequência. A informação é que cada episódio demorou 5 dias para ser filmado, então evidentemente não foi filmado de maneira direta, mas eles conseguiram na montagem final parecer que é um plano só, do começo ao fim. Eu vi que era 5 episódios cada episódio. Eles tiveram 5 episódios, fizeram vários takes, assim, deu errado, cortava, voltava pro anterior. O que eu quero dizer, assim, foram 5 diárias para conseguir um take perfeito, entendeu? Então é do começo ao fim, uma porrada? Olha que legal, não sabia. Que incrível, hein? Não, é que de fato, o Luca tem razão. Tem muitas séries, filmes, obras que falam que são plano sequência, mas tem cortes invisíveis. Então, a câmera passa por uma porta e aí tem um corte que você não vê. Até porque antigamente, quando os filmes eram feitos em plano sequência, era película. Tinha um limite de tempo que a película tinha, que você não podia ficar rodando 2 horas e meia sem parar. Então, de fato, tinha que ter um corte. Então, eles inventavam cortes invisíveis. Nessa série, um plano único, não tem corte. Eles falaram isso em várias entrevistas. Mas é isso, parece que foram 5 diárias. Em média, para cada episódio? Foram 5 diárias para cada episódio, vários takes. Eu sei que, por exemplo, o primeiro episódio foi o segundo take que valeu. Eles fizeram outros, mas depois ao assistir eles acharam que o segundo take era o melhor. Incrível. Aí nos outros episódios foi assim, o take 15, sabe? Então eles fizeram 15 vezes
muitos cortavam no meio. Eu soube que um take na delegacia, que é no primeiro episódio, tava indo muito bem até que todas as luzes apagaram. Teve um blackout, assim, e que não voltou rápido e aí realmente não deu pra seguir. No improviso, cortar por causa enfim. disso. Porque eles falaram isso, tiveram alguns erros, mas que eles seguiam no improviso. A Isabella Boscov também, brilhante crítica de cinema, ela falou a escolha, e eu achei isso muito interessante o que ela falou, a escolha de ser um plano sequência pra ela é porque uma vez que acontece uma coisa dessa natureza, um crime hediondo como esse, os efeitos disso são absolutamente devastadores, são imparáveis, são irrefreáveis. E o plano sequência é uma coisa imparável e irrefreável. Então, uma vez que acontece isso, que mostra um crime cometido por um moleque de 13 anos, um crime tão violento e com tantos desdobramentos, não só para a família, para ele, para a família da vítima, para os policiais que estão investigando, para a escola ao redor, todos esses desdobramentos são devastadores, assim, e o plano de sequência imprime isso, além de, claro, te arremessar pra dentro da história, né? Claro. Então, o que a Maria falou, quando a gente descobre que o Jamie cometeu o crime, e é isso, isso é descoberto muito no início do primeiro episódio, a gente descobre ao mesmo tempo que o pai dele, né? Enfim, a gente é colocado muito dentro da história por causa desse recurso de filmagem. O diretor chama Felipe Barantini e ele fez um projeto em 2021 que parece que ele fez um plano de sequência. A coisa do plano de sequência já vinha de um gosto pessoal do diretor. E eu fiquei questionando um pouco por que é um plano de sequência. Se isso estava realmente a serviço da história ou se era um desejo mais quase fetichista, assim, de exposição técnica. Tipo, olha o que a gente sabe fazer, sabe? E eu não vi esse vídeo da Isabella Boscov, mas eu concordo, assim. Eu acho que alguns pontos, inclusive, que parece que tem um pouco até de sobra. Por exemplo, no primeiro episódio, quando o menino tá indo pra delegacia, aquele tempo no carro é um tempo que eu falei, aí seria bem-vindo um corte, sabe? A gente talvez não precisa desse trajeto, mas faz total sentido. Eu acho que é uma coisa de você não pode escapar, né? Não dessa pode, situação. Exatamente. Então você tem que ficar nesse... Sustentar a aflição. Sustentar a aflição, o choro, o constrangimento, a angústia, né? A impotência, o tudo luto. mais. Exato. Então, realmente, aí eu vi que faz sentido. E eu acho que a coisa do plano de sequência foi assim, mesmo que não tenha sido o objetivo, foi uma jogada de marketing da série. Foi, um chamariz absurdo. Absurdo, assim. Quando as pessoas falam de adolescência, a segunda frase é falar. E cada episódio é um plano sequência, sem cortes. Porque eu acho que isso é uma maneira genial de prender a atenção de todo mundo. Acho que todo mundo quer ver ou um corte, ou um erro, ou um improviso, né? Não, e é encantador até pra leigo, com muitas aspas. É uma coisa que captura. É uma coisa técnica, mas que captura todo mundo. É legal ver um plano de sequência. Filmes que não são plano de sequência. Quando tem um plano de sequência, a gente lembra do plano de sequência, né? Pra falar uma que eu lembro até hoje, Gravidade, o filme do Cuarón. Primeiros 20 minutos é um tremendo plano de sequência. Birdman, que é também um plano de sequência do Inhárritu. Festim Diabólico do Hitchcock, enfim. 1917, do Sam Mendes. Então tem muitos filmes que usam isso e a gente lembra muito porque são plano de sequência. Mas eu acho que nesse caso tem serventia narrativa. Alguns episódios eu acho que não tem. Por exemplo, o episódio do The Bear, que é um plano de sequência, acho que é legal, porque mostra aquela tensão da cozinha e é legal, faz sentido. E a adolescência eu acho que faz. E essa observação da Isabella Boscov eu achei brilhante. Dessa coisa imparável e irrefreável. E o fato de colocar você no meio de tudo ali, você tá no meio da confusão, com a polícia investigando, com a escola, você é um aluno daquela escola, você é um policial daquela delegacia. E eu acho que o tema talvez não tenha nenhuma outra série contemporânea, eu acho que não tem mesmo, por isso a força de adolescência, que trate desse assunto urgente que é essas gerações nativas do digital, que nasceram com as redes sociais aí, que já cresceram com essa forma de se relacionar, de sofrer bullying, de fazer bullying, com tanta maestria e com tanto cuidado e precisão na hora de falar. De como esse problema precisa ser tratado sem negligência, sem displicência dos pais, da escola, enfim, das pessoas que estão ao redor dessas crianças, desses adolescentes. Eu acho que a adolescência tem esse mérito de ser inédita na forma de abordar esse tema específico. E, cara, atuações, né, Maria? Atuações, assim, cara, é difícil escolher qual que é a melhor atuação da série, de verdade. Eu acho, são três, né, que eu acho, né? Eu acho que tá todo mundo excelente, assim. O pai é absolutamente excelente. Pra quem não sabe, ele é um dos criadores da série. Stephen Graham. Exatamente. A ideia de fazer a série veio do ator quando ele viu duas notícias em anos separados de garotos, de adolescentes que mataram colegas a facadas no Reino Unido. E ele falou, por que isso tá acontecendo? E engraçado, ele, o Stephen Graham, pelo jeito que ele
ele conta isso nas entrevistas, ele não olhou isso, onde estão esses pais? Ou então, que psicopatas? Ele olhou e falou assim, como a gente, como sociedade, tá deixando isso acontecer? Como a gente tá testemunhando adolescentes cada vez mais matarem colegas por motivos ridículos. Eu acho que essa é a busca dele, inclusive, em adolescência, que é um pouco encontrar a sociedade como parte do culpado, assim. Total. Não é uma questão do pai. E ele falou, eu não quero culpabilizar os pais em nenhum momento. Isso tá claro na série. É muito bem conduzido essa teia mesmo, né? Essa teia, porque tem essa frase, né? Você precisa de uma aldeia pra criar uma criança. E eu acho que é isso que a série faz, é assim, colocar as cartas da aldeia na mesa. E um debate meio que público ali de qual que é o papel de cada uma desses pilares, assim, a família, a escola, os amigos e tudo mais. E as redes sociais. E aí eu acho que tem o assunto da série, a moral da série embora ele não queira culpabilizar os pais, e não tenha maniqueísmo na série mesmo, né? Não tem um vilão e um mocinho, as coisas são as nuances são várias. A realidade, e a gente não tem filho, né, Maria? Mas é que, cara, há um novo idioma sendo falado debaixo dos nossos narizes, no quarto fechado dos adolescentes, das crianças e jovens hoje em dia, há um outro idioma sendo falado, em que eles são fluentes, nativos e pessoas de outra geração. É isso, a gente tem parentes mais novos do que a gente, eles falam coisas de um jeito diferente, com códigos diferentes, com expressões diferentes, com finalidades diferentes, com efeitos diferentes. Então, acho que é uma epidemia mesmo de mentalidade, e acho que a série convida a essa urgência do tipo, a vigilância tem que ser permanente, porque os nossos filhos escapam para os algoritmos, nossos filhos escapam para as redes sociais. Tem uma fala que o filho do policial, acho isso uma puta escolha também narrativa, né? Que o policial, ele veste a carapuça do pai, já que o filho dele na série é colega estuda na mesma escola que o Jamie estuda. E o filho dele revela, pai, a condução da investigação tá indo para um caminho muito equivocado, porque os comentários que aparecem aqui nas redes sociais, cada um tem um significado, e aí ele explica a cor de coração, né? Então, coração amarelo significa sexo. O coração verde significa não sei o quê. O coração vermelho é um amor fraternal. E, cara, eu não duvido que isso seja verdade. Talvez seja isso mesmo. E a gente não tem a menor ideia disso. Então, acho que a série mostra de um jeito muito visceral que, cara, os pais e a escola e, enfim, todo mundo que envolve esse ecossistema não pode ser negligente para essas crianças e adolescentes que podem cometer atos bárbaros como tem na série, né? Total. A série faz muito bem isso, mostra esse abismo geracional muito bem. Tem essa cena justamente do policial com o filho, ele falando dos emojis. Também tem uma cena na delegacia, quando ele tá interrogando o menino, que ele fala, você postou essas fotos? Na verdade, ele só curtiu as fotos. Então, assim, tem uma coisa do palavreado, dessa nova linguagem, justamente, que as redes sociais trazem. Na cena com a psicóloga, ela fala, você postou no seu Facebook? Ele fala, Facebook? Ela fala, Instagram. Porque é isso, os mais velhos usavam Facebook e usam até hoje, né? Facebook virou uma rede social de gente velha. E ele, tipo assim, Facebook, claro, porque pessoas de 12 anos não usam Facebook mais. Então, assim, tem um desencaixe geracional que perpassa todas as culturas. Tá no Reino Unido, mas também tá no Brasil. Com certeza. Eu acho que a série tem outra profundidade pra quem é pai, ainda mais pra quem é pai de adolescente. Muito. Eu vi muitos relatos nesse sentido, assim, caramba, eu tenho filhos adolescentes e, assim, não tô conseguindo dormir, tenho muita angústia. Então, eu acho que tem é uma coisa que realmente dá muita angústia, assim, do que fazer. Por isso que eu acho a série é tão relevante, porque ela tá levantando esse debate de maneira muito, muito urgente. E eu acho que, assim, a Austrália recentemente criou uma lei que proíbe o uso de redes sociais de menores de 16 anos. Eu não sei como funciona a fiscalização disso, mas eu sei que na Austrália passou essa lei recentemente. Agora, esse ano também começou uma lei que não pode entrar celular nas escolas, o que eu acho também que é excelente. Uma excelente medida. E eu queria indicar para vocês ouvirem um episódio do podcast Fio da Meada, da Branca Viana, da Rádio Novelo, que chama Vanessa Cavalieri não quer prender o teu filho. A Vanessa Cavalieri, ela é a juíza titular da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro, e ela foi entrevistada nesse podcast, e ela fala muito, ela não fala sobre a série Adolescência, mas tá totalmente alinhado com essa série, que mostra que, assim, esse problema é brasileiro também. Muito. Assim, esses fóruns masculinistas, de Red Pill, de incel, que
em sites que eu não conhecia, tipo Discord, assim. Ela entra, tem fóruns de gente muito misógina, são muito violentas, as pessoas têm, os jovens têm uma perversidade assustadora. E ela fala como os pais têm que sim controlar o uso das redes sociais pelos seus filhos, tem que controlar. Evidente. Daí tem uma discussão, pô, mas é incontrolável, realmente, é uma coisa que tá na mão deles. Assim, é não dar celular até certa idade, é proibir o uso de redes sociais e monitorar o uso das redes sociais, colocar um tempo limite, ou então tem um aplicativo que você consegue monitorar tudo que o seu filho vê, os sites que o seu filho entra. Até o seu filho ter 18 anos, você de fato é responsável civilmente por aquele ser humano. Tudo que ele fizer de crime vai cair na tua conta. Da mesma maneira que os pais perguntam pros filhos: aonde você vai hoje? Até que hora você volta? E com quem vai te trazer? Quem vai te levar? Também tem que ter, assim, que site você tá entrando, sabe? Com certeza. Não, porque... eu tô cagando uma regra aqui, mas é porque não é cagando regra, ouvi não. esse podcast, depois de ver a série, você fica assim, caraca, o buraco é muito fundo, assim. O buraco é muito fundo e eles falam isso em algum momento, que é o perigo é quando o filho tá dentro do quarto, fechado. Não é mais quando o filho tá na rua, só. É tão relevante saber onde ele tá indo no meio digital como na vida real. Então, assim, de fato... hoje em dia, com essa profusão de redes sociais, se você acessa conteúdos misóginos, conteúdos racistas, conteúdos violentos, neofascistas e tudo mais, o algoritmo vai te entregar isso de novo. E aí vai apodrecendo o seu cérebro e de tal maneira... E assim, o Brasil é sempre considerado um enxame das redes sociais, né? No Orkut é o que flodava. Então, o Brasil é um país que as pessoas usam rede social. Muito. Tem um dado que, acho que não me engano, tem mais de 200 milhões de smartphones no Brasil. Todas as camadas sociais têm acesso ao smartphone, que dá acesso à internet onde você estiver e, portanto, uma coisa livre, no pior sentido da palavra, de você acessar qualquer tipo de conteúdo. E a gente vê vários efeitos disso, fake news e tudo mais, mas nesse caso, cara, pega... Às vezes são crianças que estão desenvolvendo a parte cognitiva até, são até mais novas, assim, e estão desenvolvendo os valores, o que é certo, o que é errado e tudo mais. E, de novo, é muito difícil uma obra audiovisual fazer isso sem cagar regra, sem estabelecer, sem vilanizar alguma coisa ou outra, sem ficar chato, por desentretenimento, ser uma série acadêmica e pentelha e tudo mais. Então poderia ser um documentário, mas sendo documentário não teria tanto apelo, não ressoaria tanto. Então acho que a série vem muito, além de ser um primor tecnicamente, ela é muito, é o que você falou, Maria, acho que ela é absolutamente relevante, necessária e relevante. Infelizmente, né? É uma pena que nesses tempos seja tão relevante uma série como essa, que é pesada. É uma série pesada. Assim, eu vi até uma pessoa escrevendo na internet, pra mim ela foi uma série de terror, sabe? Porque realmente ela é muito real, muito, muito real. O que eu amo também é que a série chama Adolescência. Eu acho muito bom ter esse nome, porque é isso, ela não individualiza essa história, quase assim, essa é uma história geral. Até eu vi uma entrevista com um dos roteiristas, que não foi o Stephen Graham, o outro, que chama Jack Thorne. Ele falou que ele não queria, apesar de ter esses dois casos recentes no Reino Unido de morte por facada, de adolescentes e tudo mais, ele não queria se inspirar muito nos detalhes dessas histórias. Ele se afastou dessas histórias porque ele justamente quis universalizar essa história, né, o acontecimento. E eu amo que chama Adolescência, porque eu acho que convida um pouco a gente a olhar para essa fase da vida, que é uma fase muito complicada, e não só para os adolescentes hoje, né? Claro, os adolescentes dessa geração são um foco, porque tem a coisa das redes sociais. Mas também eu acho que faz um convite pra gente olhar pra nossa adolescência, porque eu fui uma adolescente muito difícil. E eu fico pensando que, como seria minha adolescência se eu tivesse rede social na época, sabe? O roteirista fala isso na entrevista, ele fala: eu acho que eu, na minha adolescência, poderia ter sido capturado por esses fóruns misóginos, assim. Eu acho que nunca chegaria nas vias de fato do que acontece na série. Eu poderia muito bem ter caído nessas respostas fáceis que esses fóruns dão, sabe? Ah, você é um cara... Você tá se sentindo desajustado? Você tá se sentindo sozinho? Você tá se sentindo feio? Você tá se sentindo inseguro? Tem uma resposta pra isso. A resposta são as mulheres, os homens são, na verdade, a vítima. Toma aqui a Red Pill. Na verdade, sabe assim? Tipo, são respostas muito fáceis pra problemas internos, hormonais que acontecem nessa fase da nossa vida, que é um prato cheio pra fake news e pra misoginia se espalhar, sabe? Total. E acho que não tem nenhum tipo de regulação nesse sentido, assim. A internet, as redes sociais são
tem aspectos positivos de dar voz, produção de conteúdo e tudo mais, mas é uma terra de ninguém até hoje. É uma terra de ninguém. E adolescente, também gosto do nome de adolescência porque é uma fase da vida em que estão muito vulneráveis, em que a gente lida com rejeição, puberdade, a gente entra em contato com perda da virgindade, de você perceber a sua orientação sexual, quem você se sente atraído, aquela coisa da popularidade do colégio, o pensamento de manada. Tem muitos desafios emocionais nessa época. Então, todos os adolescentes, homens e meninas e meninos, estão vulneráveis, absolutamente vulneráveis. É talvez a época da vida mais vulnerável. E aí, quando você abre essa brecha, e a internet é um prato cheio pra gente ruim fazer a cabeça e tudo mais, é realmente um perigo. Acho que a série vai suscitar debates aprofundados de acadêmicos, de psicólogos, psiquiatras, enfim, desse campo da saúde mental, porque de fato é uma chaga dos novos tempos e que precisa ser visto com a lupa adequada. E eu acho a série, assim, como agora falando, né, como série, ela é verdadeiramente irretocável. Não, a série é irretocável, ela é perfeita pra mim, ela tem tudo que uma série precisa ter. Inclusive o Owen, que é o ator protagonista, o Owen Cooper, ele tem 15 anos, parece que ele foi selecionado entre 500 meninos, é o primeiro trabalho dele. Surreal. E eu fico vendo ele atuando nessa série e falei, cara, ele começou no melhor projeto possível, assim, porque fazer um plano sequência para um ator de audiovisual é muito incrível. Eu sou atriz, né, e a gente entende que faz parte do audiovisual é edição, corte, né, então é muito comum que você tenha uma cena super emocional e você tem que repetir ela às vezes 7 vezes de ângulos diferentes. Então tem uma interrupção da emoção, uma interrupção da ação, dos acontecimentos, que às vezes é difícil de sustentar num set de filmagem. Um set, sabe, que é um ambiente que já é hostil, que já é apressado, etc e tal. E ele começou nesse teatro filmado, né? Porque quando você faz uma coisa sem interrupção durante uma hora, é praticamente uma peça de teatro. Então a escalada de emoções, ela vem organicamente, ela vem de maneira cronológica, sem interrupção, sem corte. Isso é muito incrível, assim. Eu acho que, eu até invejei esses atores, no sentido assim, de poder fazer um projeto como esses. E eu vi depois também que foi feito com muito tempo, eles fizeram durante meses, muitos ensaios. Ensaio, né? Uma coreografia quase, né? É, uma dança com a câmera e tudo mais. Eu vi alguns making-offs, eu vi que foi um gimbal, era uma câmera pequenininha, leve, com gimbal, 2 operadores de câmera, né? Então, um operava a câmera, daí ele passava a câmera pro outro quando ele tava sentado, não sei o quê. Aí, enquanto estavam filmando, acoplavam o drone, aquele plano, que a câmera vai pro plano aéreo. Todo mundo falando. Esse tá todo mundo falando. É inacreditável. O voo de um drone de 3, 4 quarteirões saindo da escola, indo até o estacionamento onde a menina foi morta. É inacreditável. Você viu a passagem do drone chegando? Sim, é isso. É o plano de todo mundo falando, porque é muito encantador, né, Maria? Não, é muito impressionante, assim, porque muito aí impressionante. Você acha que quando a câmera subiu, eu achei que ia acabar o episódio. Subiu a câmera, acabou. Não, ela desce de novo, sabe? Desce e vai até a altura do pai que tá ali colocando a flor e tal. É das coisas que mais me encanta no audiovisual, um dos motivos pelos quais eu me apaixonei por audiovisual quando eu tava na faculdade. Que eu amo que audiovisual é um trabalho 100% coletivo. Você precisa de todo mundo pra trabalhar junto. Só que essa série evidencia muito isso. E nas entrevistas eles também falam muito isso. A gente era um time, eu nunca vi uma equipe tão azeitada, tão assim, empenhada em dar o melhor de si, porque é isso. Você tem 1 hora pra dar tudo certo. Então não tem gente bocejando no set, porque muitas vezes você tá ali atuando e a pessoa que bateu a claquete tá ali olhando o celular, bocejando. Sim, foda isso, cara. O que você faz é muito difícil. Não, assim, faz parte do que é o audiovisual, mas é que numa série como essa não tem espaço pra ócio e tá todo mundo na mesma. E eu vi que os professores da escola, que esse episódio também, do ponto de vista técnico, pra mim é mais impressionante, logístico. Assim. Escada pra caralho. Muitas escadas, muita figuração. Então, assim, gente, tá todo mundo em evidência, você vê todo mundo, assim. E eu vi que os professores da escola que ficam organizando naquela hora que tem na quadra de tênis, sim. São assistentes de direção. Ah, que legal. Eles estão com o figurino de professor, mas eles são assistentes de direção do filme e eles estão organizando, assim. Então é um jeito do assistente de direção organizarem a figuração de maneira diegética, né? E que faz sentido na narrativa, evidentemente. É, exato. Mas assim, o ator, o Owen Cooper, ele é um fenômeno, mas eu tava falando pra Maria antes de entrar no ar, que assim, a gente já viu alguns atores mirins fazendo atuações absurdas, né? Então o cara o moleque do ET, o Haley Joel Osment em Sexto Sentido, até aqui no Brasil, o cara que fez Central do Brasil e tal. O moleque é realmente impressionante, evidente, ele é muito impressionante, mas eu queria destacar a atuação do Steve Graham como pai, que é demolidora, o último episódio. Mas pra mim a principal de todas é a psicóloga do 3º episódio. Aliás, pra mim esse é o melhor episódio, que é aquele final. O final é bizarro. Qual?
que ele falando pra ela. Ah, é. Vamos dar esse Spoiler. Ele fala, você gosta de mim? Isso é absurdo, eu acho que essa frase resume a série, né? Assim, é isso que você falou, a adolescência é uma época de rejeição. Foi a primeira coisa que você falou. E eu acho que esse menino é isso, tem muito a ver com rejeição, né? Ele tentou ficar com a menina, ela não quis. Ridicularizou ele. Ridicularizou ele. E a gente tem muito medo da rejeição na vida, mas na adolescência é insuportável. É um sentimento pior que a morte, assim, parecido com a morte, assim, tipo... E então, quando ele fala, você gosta de mim? Você gosta de mim? Isso é pra mim pariu, um cara. Roteiro realmente brilhante. Brilhante. Não, essa série é, como você diz, brutal. É brutal, é irretocável mesmo. Obra-prima. É uma obra-prima. Você acha que eu falo muito isso? Porque o Luca fala muito, a gente já teve essa discussão, o Luca fala muito obra-prima pras coisas. Eu falei, Luca, não é tudo uma obra-prima, senão nada é uma obra-prima. Essa pra mim é uma obra-prima. Essa série vai entrar pra história. O que eu falo que é uma obra-prima e que não é uma obra-prima? Eu não lembro agora, mas eu já te falei isso. Às vezes você fala assim, uma obra-prima. Eu falei, não é obra-prima, é muito bom, sei lá. Eu sou a chata, eu sou a fiscal da obra-prima. A fiscal, exatamente, a fiscal da obra-prima. Vou colocar Maria Bob, fiscal da obra-prima aqui, o GC. Não, mas eu queria te fazer uma pergunta, que é... Fala. Você, que é um inimigo do hype, que você odeia hype. Odeio. Essa é a série mais hypada dos últimos séculos. The hype is real. O hype é real e é merecido. Olha como dá. Eu sou o inimigo do hype quando o hype não é merecido. E aí as pessoas gostam porque pega bem gostar, entendeu? Eu sou fiscal de obra-prima. Eu sou fiscal do hype, totalmente. Sempre fui, e eu faço um serviço público. De nada, pra todo mundo, porque eu tô fazendo isso pra vocês, entendeu? Porque é isso, ruptura, todo mundo falando. Saco. Chata pra caralho, ruptura. E é isso. Mas adolescência, The Hype is Real, é muito bom. É realmente irretocável e assista e vamos ter esse diálogo aberto mesmo. Acho que, aliás, o espaço dos comentários é pra falar o que você achou da série, se também te comoveu. Acho que é um assunto que é isso. É um debate dos novos tempos. Todo mundo tem que se incluir, todo mundo tem que como chama isso? Se implicar na pauta de cuidar dos jovens. É isso. Todo mundo tem que se implicar, realmente, assim. Indicação de sessão dupla, né, Maria, da semana? Na verdade, eu posso fazer hoje fazer uma indicação diferente? Pode. Eu quero, então, justamente, aproveitar para indicar o podcast da Branca Viana, O Fio da Meada, que eu já falei. E eu também quero, a indicação hoje não vai ser um filme, vai ser a indicação de um livro. Excelente, óbvio. Vai ser a indicação de um livro que é A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. O Jonathan, ele justamente fala sobre... Ele foca principalmente na questão da ansiedade e depressão dessa geração de adolescentes, mas está totalmente alinhado com a série. Então eu acho que é uma ótima maneira de olhar sobre esse assunto, sobre várias perspectivas. E o livro é maravilhoso. Então essa é a minha recomendação de hoje. Cara, eu tô pensando na minha recomendação, falando sobre um pouco do tema da adolescência e tal. É uma indicação, pode parecer meio boba, mas eu acho que dá pra arrancar coisas legais ali, que é Divertidamente 2. Eu não sei se vocês já viram Divertidamente 2, mas a protagonista, que é a Holly, ela tá mais velha, ela é uma adolescente. E no filme, eu acho isso brilhante do roteiro, inaugura novas emoções que não estão no primeiro Divertidamente, agora aparecem. E uma delas é a ansiedade, que pra mim é muito bem retratada. Então, acho que assim, pra tirar um pouco, se você vir a adolescência, que é uma porrada, é um murro na cara, depois assiste a parte lúdica, que é Divertidamente 2, que resvala nesse tema e acho que dá também pra gente ter obras mais palatáveis, pra também ser suportável, né? Não ficar uma coisa óbvio. tão... E é mais didático, pra crianças também entenderem o que vai ser a adolescência quando elas passarem por ela. E é pra adulto, como quase toda animação da Pixar, é pra adulto também, é pra adolescente. Eu acho que é um jeito mais lúdico, mais fantasioso ali de mostrar também essas angústias todas. Mas assista Adolescência, leia o livro que a Maria indicou, assista Divertidamente 2. E é isso. O vídeo de hoje tá feito, né, Maria? É isso. Semana que vem estamos de volta. Mandem sugestões de conteúdo nos comentários. Sigam a Maria Bop no Instagram, o Luca Bop no Instagram. Se inscrevam no Bopismo, rumo a 70 mil inscritos, hein? Yes! Então tá bom, até semana que vem. Um beijo. Beijo. Tchau.